Você vai aprender nesta lição a trabalhar com AutoTexto, aplicação de efeitos no texto sendo ótimos recursos de construção para armazenar textos e gráficos do Microsoft Word, 2019. AutoTexto é um tipo de construção que armazena textos e gráficos que poderão ser usados novamente, por exemplo, um contrato ou uma longa lista de distribuição. Cada seleção de texto ou gráfico é armazenado como uma entrada de AutoTexto no organizador de blocos de construção e recebe um nome exclusivo para facilitar a localização do conteúdo, quando você quiser utilizá-lo. Dê um clique na guia Inserir. A guia Inserir permite adicionar ao documento alguns itens importantes, como imagens, tabelas, cabeçalho, rodapé, equações e símbolos. Partes rápidas. Nessa opção poderá inserir trechos de conteúdo reutilizável, incluindo campos, propriedades do documento ou qualquer fragmento de texto pré-formatado, criado por você. Dê um clique na opção Partes rápidas na faixa de opções. Na opção Propriedade do documento, você encontrará vários campos para adicionar ao seu arquivo. Posicione o cursor do mouse sobre a opção Propriedades do documento. Ao posicionar o cursor do mouse, aparecerá este leque com todas estas opções para você criar seu documento passo a passo. Clicando sobre qualquer item, aparecerá no arquivo o local para você inserir os dados. Dê um clique na opção Palavras-chave. Observe que apareceu uma área ao lado. Neste campo você digitará o assunto ou título do seu documento. Na caixa Assunto digite, Curso de Word. Depois de ter inserido o assunto, você vai adicionar algumas opções para a criação do seu documento. Para você inserir outras propriedades no documento é necessário clicar no local onde será inserida a nova propriedade. É importante lembrar que, ao criar seu documento baseado nas propriedades, você estará criando um arquivo modelo. Esse documento poderá ser salvo no computador como modelo, podendo assim ser utilizado várias vezes. Vamos agora dar continuidade ao modelo de documento. Depois de ter aprendido a criar seu próprio modelo de documento, você aprenderá como trabalhar com a caixa de texto. Através da caixa de texto, encontraremos recursos de caixas de texto pré-formatadas para fazermos a digitação do documento. Dê um clique no botão novo na barra de acesso rápido. Clique aqui. Observe que automaticamente um novo documento foi criado com a utilização da barra de acesso rápido, a qual nos permite ter agilidade na criação e em algumas modificações rápidas. Na faixa de opções dê um clique na opção Caixa de texto. Neste leque é possível escolher o modelo de pré-formatação adequada para o seu documento. Para modelo escolha a opção Caixa de texto simples. Observe que ao adicionar na página Caixa de pré-formatação, aparece uma nova guia chamada Formatar onde encontraremos vários itens para formatação. Escolhendo seu modelo de pré-formatação, aparecerá no seu documento uma caixa de texto, na qual você digitará o texto desejado. Com a opção Desenhar caixa de texto, poderemos criar manualmente a sua caixa de texto e modificar o seu estilo. Para saber como a caixa de texto ficará após inserir um estilo, basta posicionar o cursor do mouse sobre o estilo desejado para visualizá-lo no documento. Cada estilo usa uma combinação de cores e efeitos exclusivos e assim modificar a aparência da caixa. Dê um clique no botão Mais da caixa de estilos. Escolha o efeito verde da sexta fileira. Depois de ter modificado o estilo da caixa de pré-formatação, para modificar o posicionamento na página, basta clicar no botão Posição. Na faixa de opções, dê um clique no botão Posição.
Neste leque, você vai definir a posição da caixa de texto em sua página. Clique na primeira opção da primeira linha. Definindo o tipo de posicionamento, a sua caixa de texto ficará no alinhamento que você determinou. Direção. Através deste botão você alternará a direção do texto dentro das células selecionadas. Girar objetos. Essa opção gira ou inverte o objeto selecionado, não o texto mas a direção de toda a pré-formatação. Dê um clique sobre o botão Girar objetos. Dê um clique sobre a opção Girar 90 graus para a direita. Note que a área de edição de texto foi modificada. Após ter configurado o estilo e a posição da sua caixa de texto, você também pode modificar a altura e largura. Com a opção Efeitos de forma poderá adicionar na caixa de pré-formatação, profundidade, efeitos 3D e efeitos individuais. Dê um clique em Efeitos de forma. Posicione o cursor em rotação 3D. Nesta área você escolherá o efeito que irá acrescentar na caixa de texto, caso necessite mudar a profundidade, perspectiva e vários outros efeitos. No tipo de efeito paralelo, clique na segunda opção. Observe que sua caixa de texto apresenta uma profundidade. Como você inserir um efeito, poderá modificá-lo. Dê um clique na opção Efeitos de forma. Posicione o cursor em rotação 3D. Clique em Opções de rotação 3D. Através da opção Rotação 3D poderá modificar as opções de profundidade. Suas alterações são aplicadas imediatamente na sua caixa de texto, facilitando a visualização dos efeitos. Formato 3D. Usando essa opção poderá escolher a direção na qual a profundidade irá aparecer na sua caixa de texto. Definirá qual lado do efeito será iluminado e consequentemente irá ser o destaque da caixa. Poderá ainda modificar a cor do contorno e da profundidade dando um melhor efeito ao seu texto. Bordas suaves. Nessa opção irá escolher a espessura da borda e seu formato para melhor adequar ao documento criado. Brilho. Com essa opção poderá modificar a cor e a intensidade do brilho, se terá uma espessura maior ou a transparência a ser utilizada. Reflexo. Opção usada para modificar as variações de reflexo, modificando o tamanho, a transparência, o desfoque e a distância. Clique em Fechar da opção Formatar forma. Iremos verificar agora como usar os efeitos de sombra. Você pode adicionar uma sombra na caixa de texto e alterar a sua cor. O efeito final será um deslocamento muito interessante. Clique em Efeitos de forma na faixa de opções. Posicione o cursor do mouse em sombra. Nesta área você define o tipo de sombra que irá aplicar à sua caixa de texto, juntamente com a sua cor. Clique em Opções de sombra. Em Predefinições é possível escolher o modelo de sombra que irá aplicar à sua caixa de texto. Cor da sombra. Escolhendo a cor que a sombra irá ter, a sua caixa de texto ficará totalmente personalizada. Com essas opções irá trabalhar a forma de apresentação da sombra aplicada, poderá modificar tamanho, transparência, ângulo de visão e outros. Clique no botão Fechar da janela Formatar forma. Utilizando a opção Tamanho, poderá modificar a altura e a largura da caixa de pré-formatação. Clique na caixa Largura. Clique aqui. Digite o valor, 15 centímetros. Aumentando a largura da caixa de pré-formatação, automaticamente o espaço de digitação do texto aumentará. Parabéns, você terminou a lição. Agora você está pronto para fazer um pequeno teste para verificar a sua aprendizagem. Preste bastante atenção nas perguntas, que no final será necessário um aproveitamento maior do que 70%. Nesta lição você deverá ter aprendido autotexto, partes rápidas, criando documentos, caixa de texto. Ao terminar os testes, clique no botão menu e escolha a próxima lição.